Sim, meus queridos, muito boa tarde. É isso que posso dizer mais uma vez, porque novamente estamos neste formato alternativo por alguns dias, por conta de que estamos impossibilitados de realizar lives propriamente, como é o nosso costume, por conta muito da nossa querida detentora de direitos do futebol brasileiro, tá? Então, estamos neste formato em estreia. Você que nos acompanha, a gente pede ainda mais a sua colaboração para deixar o like, para comentar por aqui. Inclusive, depois, se der, Pedrão, vamos pegar alguns comentários do vídeo anterior e tal, alguma coisinha que você quiser puxar. Aí agradeço, mais para frente a gente faz isso, para já também valorizar quem comentou ontem, que trouxe alguns assuntos que ainda são relevantes. E claro, né, se puder compartilhar aqui os conteúdos da Rádio Mortal, a gente agradece muito. Esta gravação está sendo feita, e hoje eu vou dizer a questão do horário, porque acho que vale a pena, tá? O treino do Grêmio começa agora, 13h30 da tarde, quando esta gravação está sendo realizada. Então, na tarde desta quarta-feira, estamos realizando essa gravação e passando já na sequência, tanto quanto for possível, o Pedrão já vai estar colocando no ar aí para vocês, nesse modo estreia que você está assistindo neste momento. Então saiba que às 13h30 a gente começou a gravar aqui falando, mostrando o treino do Grêmio, numa espécie de ao vivo, que se faz em muitos lugares, uma espécie de ao vivo, e comentando, claro, as coisas do Grêmio, do modo mais atualizado que a gente consegue aqui, por conta dessas nossas limitações técnicas, beleza? Dito isso, senhoras e senhores, preciso lembrar que hoje eu, Pedrão, e Charlie Veloso, além de Felipe Fornec, eu acho, estaremos aqui para falar sobre as questões do Grêmio, tá? Também pode consumir os nossos produtos sempre na rede social, vai lá no rd.imortal, RD Imortal, coloca Rádio Mortal lá na search que tu vai achar a nossa rede social lá, é tranquilo, tem esse nosso símbolo aqui, ó, e aí você nos acha e nos consome, tá? Também lá na rede social, porque aí lá o conteúdo tem muito mais instantaneidade, né? Por assim dizer. Você já acompanha aqui, ó, do meu ladinho, o treino do Grêmio, que começou na tarde dessa quarta-feira. A gente que vem sempre na parceria de KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Site para maiores de 18 anos, tá? Usa o cupom IMORTAL e ganhe 20% de free bet no primeiro depósito. Central de Imóveis, a melhor de Porto Alegre, administração de condomínios, venda e locação de imóveis desde 1988. Fale com a central de atendimento no 5132288288 ou na Rua José do Patrocínio 385, na CB, na Cidade Baixa. Ótica Star, na Serra Gaúcha, Canela e Gramado. Passa na Ótica Star que tu não vai te arrepender e siga lá no @Ótica Star Canela no Instagram. Direto do CT, Presidente Luiz Carvalho, fala ele, Charlie Veloso, @Veloso Charlie. E aí, Charlie, tudo certo? Tranquilo? Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde, Pedrão, que tá junto com a gente. Não sei se o áudio deu uma picotada ou não, mas vamos seguindo aqui, que a internet às vezes dá uma oscilada. Tem muita chuva aqui onde a gente está acompanhando o treino. A gente acha que é a única emissora no momento acompanhando o treino, tá? Acho que o pessoal com medo da chuva não chegou, então tá chegando agora aqui. Mas o primeiro trabalho ali sendo realizado neste exato momento da nossa gravação, né? Com o pessoal ali fazendo aquela espécie de bobinho, já dá para ver aqui alguns jogadores. Vi que o Kahneman apareceu na descida ali na escadaria para a saída do treino, mas ele ficou na academia, jogador que não vai treinar possivelmente hoje no gramado mais uma vez. E depois aqui vou passar um rápido olhar aqui por cima, vejo o PP, tá ali junto com os jogadores. A gente vai passar algumas novidades aqui para a galera também no vídeo de hoje, no nosso programa de hoje, falando sobre novidades no time do Grêmio contra o Fluminense e possibilidades nesse nosso mini campeonato carioca, né? Que nós saímos já perdendo contra o Vasco. Na sequência tem novidades no time do Grêmio. Eu conto daqui a pouquinho ao teu comando. Sim, César Weiler. Boa, grande Charlie Veloso, a estrela do CT neste momento. Ó, viu que o Veloso Charlie falou, hein? Viu que o Veloso Charlie falou. A Rádio Mortal está no CT. As outras, no máximo chegando. No máximo chegando. A Rádio Mortal está no CT. Então valoriza esse trabalho que a Rádio Mortal busca fazer, principalmente
E aí eu destaco ainda mais o Charlie Veloso e o Felipe Fornec, os dois que estão lá no CT, nesse dia frio e chuvoso, no CT Presidente Luiz Carvalho. Valoriza esse trabalho, seguindo os guris lá na rede social e também, claro, deixando o like aqui nesse vídeo, tá? João Lara Pneus, sinta a segurança, precisando de pneus para o teu veículo? Na João Lara Pneus tem em 2 endereços, loja matriz, Rodão Fox, 422, bairro Alegria, e loja filial na Avenida Nestor de Moura Jardim, 736, no centro da cidade de Guaíba, telefone 513480-8542, ou ainda no WhatsApp 51991955555. MRV, para falar da MRV, a gente tem que destacar aquela promoção, aquela possibilidade que você tem de ganhar uma camiseta do Grêmio, número 4, Kahneman, tá? A camiseta que vai autografada por alguns jogadores do grupo principal do Grêmio. E a forma que você tem para participar dessa promoção, para tentar buscar esse presente da parceria Rádio Mortal com o MRV, é acessando o link que vai estar ou no chat, ou ainda aqui na descrição desse vídeo, ou nos comentários posteriores do vídeo. Em algum lugar vai estar, tá? Eu te garanto isso, beleza? Mas vai estar ali o comentário fixado, bem grande, MRV, não tem erro. Clica ali naquele formulário. Quer vender, querido? Pô, o cara buzinando aqui com o carro. Clica no formuláriozinho, tá? Que tem ali da MRV, e aí tu vai preencher os dados, né? E aí vai participar da promoção, beleza? MRV com Rádio Imortal. AEF IT, empresa com atuação em todo o Brasil na área de tecnologia da informação. Saiba mais no @AEF IT Service no Instagram. Boa tarde, Pedrão. Tamo junto. Muito boa tarde. Tamo junto pra caramba, né, meu? E eu fui, quando tu falou assim, o link, eu já fui colocar o link, daí eu lembrei que não tinha que colocar agora e era depois. Dito isso, ontem, exatamente no momento que tu falou durante a gravação, o link, eu coloquei o link na estreia, então vai ser mais ou menos assim. Tu vai estar falando, o link vai estar aqui. Sensacional. Aí só clicar, né, já vai ter inscrito no canal da Rádio Mortal, vai preencher o formulário e vai concorrer à camiseta do Kahneman. Que olha, bons autógrafos, tá? Tem informações privilegiadas que bons autógrafos vão estar nesta camiseta. Dito isso, a gente dá um jeito de pôr, né? A gente é o único lá, até o momento. Derrubam a gente volta. A gente burla e volta. O Plim Plim é complicado, né? Bater de frente com o Plim Plim dá nisso. Uma hora ou outra tu perde, uma hora ou outra tu ganha. Nós vamos indo, devagarinho nós vamos indo. Um dia, como diria Marcelo D2, né? Num dia você perde, no outro num dia a gente perde, no outro a gente apanha, é isso? É a letra de Marcelo D2, salvo engano. Olha só. Assim. É mais ou menos por aí, é isso aí, gurizada. Rafa Sushi, o melhor sushi da Zona Sul de Porto Alegre. Pede um Rafa Sushi para melhorar o teu dia. Chama no WhatsApp 519-9240-4077 ou vai lá no @Rafa Sushi Zona Sul. Centauro, a Rádio Mortal agora é patrocinada pela Centauro. Use o cupom RD Imortal para ter 10% de desconto em todos, eu disse todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. H-Mídia, fazendo mais pela tua marca. Divulgue as empresas dos melhores outdoors de Porto Alegre. Siga @H_Mídia no Instagram. Ideal Esquadrias de Alumínio e PVC. Alô, Sandro Beter! Janelas perfiladas, portões, portas, cercas, boxes e muito mais. Chama o Sandro, ele disse que ouviu na Rádio Imortal. WhatsApp 519-9640-0680. CT, Presidente Luiz Carvalho, Charlie Veloso. Vi gente correndo aí na beira do campo. Quem era? Kahneman. Kahneman tá correndo aqui no gramado, juntamente com Galdino e Cristaldo. São os 3 jogadores que fazem uma espécie de corrida ali. Agora, só o Kahneman tá de tênis, tá? Os outros 2 de chuteira, já o Cristaldo e o Galdino. Mais à frente nessa recuperação, é a primeira aparição do Kahneman aqui no CT após a sua lesão. O pessoal tá por ali já no aquecimento. Me parece que o Bruno Vini ainda não retornou aos treinos, tá? Deve estar na academia, a gente não tem atualização ainda. Daqui a pouco a gente deve atualizar, mas o Bruno Vini não está neste primeiro aquecimento no gramado. Então fica ali só o registro do Kahneman correndo, já voltando, retornando aos poucos, com Galdino e Cristaldo também, que é uma possibilidade, não contra o Fluminense, mas talvez contra o Flamengo. Charlie, uma questão que eu ia bater aí contigo. O Kahneman, então, tá de volta, tá correndo. A gente sabe quanto que o sistema do Grêmio, o sistema defensivo do Grêmio sofre, ainda mais nessa sequência. Teve
um resultado negativo contra a equipe do Vasco, um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, e o Vasco acabou fazendo o sistema defensivo do Grêmio vazar, né? Dentro disso, a volta do Kahneman é bastante importante. O Kahneman teve fora por conta de uma lesão. Na verdade, não foi nem uma lesão, né? Foi uma cirurgia que ele teve que realizar na mão. E aí tá de volta também, tá fazendo alguns trabalhos. Kahneman, dá para cravar uma volta contra a equipe do Fluminense ou não? Não. Eu acredito que contra o Fluminense ainda não. Provavelmente é contra aí no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, porque ele foi expulso contra o Flamengo, né? Na Copa do Brasil ele também não vai retornar, então possivelmente ele tenha mais uma semana ainda para acabar se recuperando, voltando aos poucos. Não existe uma pressa, até porque uma das mudanças que devem acontecer no time do Grêmio para a próxima rodada é que o Grêmio vai deixar de utilizar 3 zagueiros. É uma das possibilidades, isso porque até o técnico Renato Portaluppi tocou nessa tecla de velocidade, de jogadores pelo lado de campo, e agora com o Bessosi, o próprio João Pedro Galvão, que é outro jogador que também pode jogar ao lado, como uma companhia, talvez até mais próximo do Soares. O Grêmio deve utilizar aí o Eli, que é o novo contratado, deve fazer a sua estreia aí, talvez contra o Fluminense, não sei se como titular ou não, mas é uma possibilidade também no sistema defensivo. Então, assim, não existe uma pressa quanto ao Kahneman. E sim, Charlie, dá para ele recuperar tranquilamente aos poucos. Tu citaste agora o Eli como uma possibilidade e tal, daqui a pouco ficar no banco ou até mesmo vir a ser titular do Grêmio. O Eli tá movimentando aí no treino? Ele tá correndo, tá fazendo trabalho? Como é que tá a situação do homem? Não, ele tá com o restante do grupo. Ele e o João Pedro Galvão, os dois contratados agora, novos jogadores do Grêmio, né? Agora regularizados, enfim, com ritmo de jogo, depois de ficarem um tempo também trabalhando aqui de maneira separada do restante do grupo, já estão aptos, estão aqui no aquecimento normalmente, trabalhando com o restante do grupo. São opções para o final de semana, tá? Provavelmente estreias contra o Fluminense, esses dois jogadores. Agora, cravar como titular ainda é cedo. Ainda é um pouco cedo, até porque assim, o técnico Renato, ele costuma respeitar uma hierarquia, né? Ele respeita muito aquilo que o jogador já entregar em outros momentos. Então assim, claro que tem o Bruno Vini, né, que não está treinando pelo segundo dia consecutivo. Temos o Gustavo Martins e o Bruno Alves, né? E o Eli. Se for fazer 3 zagueiros, tem essas 3 possibilidades com alguém mais da zaga, talvez, se eu não esqueci ninguém. Então, essa é a possibilidade que a gente tem para o final de semana. 2 zagueiros eu estou projetando contra o Fluminense. Pois é, e claro, óbvio, sempre a prioridade é tua aí no CT Presidente Luiz Carvalho, Charles. Se precisar, é só chamar, tá? Mas vez por outra eu vou também ligando o Pedro aqui na nossa conversa. Pedrão, o Eli e o Kahneman, 2 jogadores aí para possibilidades novas nessa zaga do Grêmio. O Kahneman um pouco mais para frente, o Eli, quem sabe até já nesse próximo jogo, talvez ficando no banco ou até mesmo vindo a ser titular. Aí eu projeto junto ao Charlie algo no sentido de que o Eli joga como titular se for 3 zagueiros. Se não for 3 zagueiros, eu não projeto tão fortemente assim essa possibilidade de estreia do Eli como titular. Mas são 2 peças bastante... Opa, sim. Não, é só porque eu esqueci de um pequeno detalhe. Pedro Jeromel, né? Não falei que possivelmente ele vai estar apto para enfrentar o Fluminense, né? Então é mais um na lista que a gente pode colocar nessa lista de zagueiros. Então, Jeromel, Gustavo Martins, Bruno Alves e Rodrigo Eli são os 4 jogadores à disposição. Estou projetando 2 deles contra o Fluminense como titulares. Desculpa te interromper. Não, capaz, querido. Não, Deus o livre. O Pedrão, então eu até reforço a minha colocação aqui para ti. Se tivesse esses contra o Vasco, a zaga não vazava. Não é? Olha, a chance era bem menor, ia ser diferente. E olha, cara, assim, a gente sabe toda a questão de recuperação e tal, mas bem, a zaga é Jeromel e ele, né? Bem, assim. Dito isso, é Bruno Alves e mais um. Ou Eli Kahneman. Não. Mas é que daí eu contando pro final de semana. Né? Tá. É que tu disse bem, eu já imaginei todo mundo bem. É que, tipo, todo mundo é Jeromel e Kahneman. Talvez Eli e Kahneman. Não sei, eu já vi muita gente falando Eli e Kahneman. Pode ser. Não, mas eu digo pro final de semana, tipo assim,
O Jeromel vai estar apto? Sim, mas não sei se 90 minutos, não sei se uma intensidade muito alta, até porque imagina, vai ser a primeira partida dele em meses. E o Eli, aparentemente, ele tá pronto, assim, né? Meio que ele se adaptar ao futebol brasileiro e ir para campo. Dentro disso, né, o que tem ali? O Vini, Bruno Alves e Gustavo Martins, o Eli tem que jogar, né, meu? Ele alguém tem que organizar essa brincadeira quando o Kahneman não tá. E eu acho que vale o teste, né? Até daqui a pouco a gente vai dar uma falada sobre o Fluminense também, começar a projetar o adversário. É um adversário complicado, né? A gente sabe que tem velocidade, que tem um centroavante que é chato. Então tu não pode entrar com uma zaga. Não, vai com esses dali e tá tudo certo. Não. Tem que pensar algo para esse jogo. Se é que quer vencer, né? Eu acho que o Grêmio vai para tentar os 3 pontos. Por ser em casa, por ser um confronto direto. É confronto direto. Tá ali ganhando, volta para a segunda colocação. Né? Claro, depende de resultados, por conta do seu próprio resultado no final de semana, mas é confronto direto e confronto direto tem que ganhar, né? Eu não chamo de 6 pontos, confronto de 6 pontos, mas é um confronto que tu faz 13 e o teu adversário não pontua, que é o que a gente sempre coloca, né? Ó, quem tá ali não pontuou, que foi a rodada foi perfeita pro Grêmio fazer os seus 3 pontos e ficar em segundo, mais próximo do Botafogo, mas quem cresceu foi o Botafogo, né? Porque foi o único que pontuou e ficou um pouquinho à frente. No sistema Muricy Ramalho de se jogar pontos corridos, o que normalmente a gente acha, o que normalmente a gente prega é o contrário, né? Porque o sistema Muricy Ramalho por exemplo, nessa analogia toda, o jogo contra o Vasco, impossível não ganhar. Tu tem que ganhar do Vasco. Mas não sei, não interessa qualquer outra coisa fora. Tu tem que ganhar contra o Vasco. De quem tá lá embaixo e aí tu disputa ponto com quem tá contigo, né? E aí tu pau a pau, né, com quem tá ali contigo. Aí no jogo, mas daí eu vou ter que poupar no jogo contra o Fluminense? Isso, se precisar tu poupa contra o Fluminense, mas contra o Vasco tem que ganhar. Então, porque o sistema é 3 pontos mais fácil, né? O sistema Muricy, campeão de 2006, 7, 8, né, tricampeão brasileiro pelo São Paulo, acabou aí dando muito certo, né, no time paulista tinha essa prerrogativa aí. Todo mundo se juntou ali, fez uma rodinha, já voltou para grande roda de bobinho. Mas é uma maravilha, hein? É um bobão, um estádio, né? Porra, é um estádio bobaço. Que loucura. É um bobaço esse negócio aí, tio. Que loucura. Para KTO.com e para Central de Imóveis. Quem é que mais tá aí no treino? O Charlie Veloso, tu falou antes do Cristaldo, né? O Cristaldo também tá por aí, tá fazendo trabalhos? Exatamente, né? Eles fazem um trabalho no terceiro campo aqui do CT Luiz Carvalho, um pouco mais à frente aqui, de onde o grupo principal aqui, jogadores estão trabalhando, fazem um trabalho com um preparador físico de movimentação nesse momento, tá? É um trabalho de movimentação, toque de bola, é uma recuperação, aos poucos ele vai adquirindo a sua forma física, voltando, né, pegando ali aquela parte um pouco mais forte do gramado, de impacto, e aí vai voltando. A intenção do Grêmio, na realidade, é de retorno contra o Flamengo. Talvez aí poucos minutos contra o Flamengo, ele consiga integrar aí esta partida. Eu acho muito cedo falar em Cristaldo contra o Fluminense, por exemplo, que aí ele vai ter que voltar de lesão, faz aquele jogo treino para ver se está tudo bem, e aí sim é reintegrado ao time que fica à disposição técnica Renato no jogo. Eu acredito mais contra o Flamengo. Ele e o PP, tá? O PP, ele trabalha normalmente com grupo, falta o jogo treino, tá um pouco mais à frente do que o Cristaldo. PP fazendo o jogo treino que deve acontecer ainda essa semana, aí um jogo treino, acredito eu, contra a equipe da base ou algo nesse sentido, porque o Grêmio não, até o momento não, ali no seu site não fez nenhum tipo de anúncio de jogo treino contra outra equipe, mas deve ser aqui um jogo treino interno que deve colocar à disposição o PP de volta contra a equipe do Fluminense, ou mesmo aí sim como titular contra o Flamengo no meio de semana. Luan, a gente já falou no treino de ontem, né, mas o Luan já tem data para fazer a sua estreia contra o Cruzeiro, dia 27 na Arena, um mês depois da sua chegada aqui em Porto Alegre, né, 27 de julho, 27 de agosto, basicamente ficou neste prazo aí para ele retornar ao time.
Lembrando também, né, sobre a entrevista coletiva do técnico Renato, lá no Rio de Janeiro, que a gente acompanhou ao vivo aqui na Rádio Imortal, falando sobre que a fila anda. Então, assim, mudanças, tá, gente? A gente vai trabalhar sempre com esta prerrogativa no programa. Mudanças, o time vai mudar e a fila vai andar e alguns vão perder a oportunidade. A gente já viu hoje mesmo um jogo da base, né, em que alguns jogadores acabaram ficando jogando por lá, tipo o Gustavinho, né, que era uma opção e acabou descendo para jogar contra o Novo Hamburgo. Como muito bem disse o Charlie agora, vai deixando o like aqui, hein? Vai deixando o like aqui nesse vídeo que tá em modo estreia, quer saber por quê? Volta lá no começo, tá? Mas já voltamos com live aí nos próximos dias. Como bem disse o Charlie, mudanças para esse jogo agora contra a equipe do Fluminense, e o Charlie quase que parafraseando o Renato, né? Puxando essa questão de mudanças no time do Grêmio. Uma situação, o Charlie já citou, que é a questão de talvez jogar com 2 zagueiros e não 3. E aí, voltando para algo próximo do 4-2-3-1, né? Ou até, quem sabe, se aproximando daquele 4-5-1 do começo da temporada. E porque tem uma certa diferença, porque daí não tem pontas, né? Jogadores mais de meio campo ali, recheando um pouco mais a meia cancha. Alguma coisa vai mudar nesse time do Grêmio. O que tu tá projetando, Pedrão? O Charlie já deu uma pista de uma das coisas que ele pensa que pode mudar e certamente tem mais situações para trazer pra gente. Mas o que tu projeta, Pedrão? Cara, eu acho que principalmente organizar a proximidade ao Soares. Que a gente sabe que tem 2 problemas principais: não fazer gol e tá vazando, né? Não fazer gol passa pelo Soares, tá num período sem marcar, mas ele participa muito, então não vejo críticas a isso. E a questão de ele estar sendo municiado, porque, tipo, o Bitelo tá jogando pouco por N razões, tá. Aí o Cristaldo sofreu um pouco, mas sem o Cristaldo foi pior. Carbajo, daquele jeito Carbajo de ser. Então, e aí quem entrou, não entrou bem, o Gustavinho, me parece que ele ganhou, tipo assim, ó, esse é o teu jogo, brilha, vai. Não, Natan, com todo carinho, deve pescar muito bem. Um cara que eu acho que veio, até foi uma questão que eu lembro muito bem de tu ter falado do João Pedro, que é um cara que veio, tu achou legal a contratação dele, e eu acho que esse cara pode ser a virada de chave. Ele vai ser o craque, a história do Grêmio está passando por ele? Não é isso. Mas eu acho que ele pode ser um ponto importante nessa mudança de característica do jogo do Grêmio, sabe? Começar a ter mais aproximação com o Soares. No momento que tu tem um craque, tu tem que jogar em volta dele. Ah, mas o Soares queria sair não sei o quê, mas ele ficou, então tem que jogar em volta dele, ele é craque. Em volta do craque, tu joga e tu dá a bola para ele. E o João Pedro tem essa característica de jogar segundo homem, tem uma qualidade maior do que os outros que estavam, das opções que o Renato tinha para jogar junto com o Soares. O próprio Ferreira voltou, não voltou, Ferreira do que a gente esperava. O Ferreira estava muito bem no começo da temporada, tá? Eu lembro da gente falar que ele tinha iniciado a temporada, esse ano o Ferreira tá aí. E aí ele se machuca 1, 2 vezes, fica um tempão fora e volta, não volta muito bem. Eu, particularmente, não tô gostando muito do estilo de jogo que o Ferreira tá tendo agora, né? Muito lento, demora para tomar as decisões, mesmo que ele tenha momentos que tu olha assim, pô, o Ferreira é destaque, mas é porque ele tenta, né? Tipo assim, ele tem a característica de tentar. E o João Pedro, eu acho que pode ser um cara muito mais, vamos lá, funcional pro time, sabe? E isso pode facilitar e ajudar muito a trazer o Soares de volta. E daqui a pouco, vamos lá, o Bitelo com a cabeça no lugar. Ah, não vai sair então, querido? Então vou voltar a jogar futebol. Pode juntar várias peças e ser esse cara de adaptar algo que está ruim. E no momento que a gente tinha Ó, e lá tá correndo alguém lá no fundo, ó. Um piquezinho. Aquele pique de brigadiano, hein? Aquele pique pra pegar os guris. Cara, e essa subida de é o Kahneman, tá? O cara conhece a passada do Kahneman. Eu ia falar, o Kahneman que é um maluco correndo lá do lado do campo, né? A gente tem uma bela zaga, o Charlie Veloso.
o Kahneman, que a gente sabe o nível de loucura do Kahneman, e o Eli, né, que chegou na sua entrevista coletiva e foi chamado por algum colega, eu não lembro quem, mas algum colega falou que ele tinha cara de maluco. Então a gente tem uma zaga muito legal, né, o Thiago Veloso? E eu vou tentar aqui fazer uma previsão, né, do futuro. Opa. É a próxima dupla de Vai, zaga Charlie. de 2024. Tá? Kahneman. Oi? Voltou, vai. Deu um corte aqui? Ou tudo certo? Isso. Eu tô com um leve delay com vocês aqui. Deu um pequeno Vamos lá, corte, então vou fazer uma mas previsão aqui pode voltar. pro futuro, do tá? Vai, Charlie. A próxima dupla de zaga do... Vamos lá. Vamos tentar aqui. Quando se fala em previsão do futuro, o bagulho corta aqui. Impressionante. Mas Kahneman e Eli, a próxima dupla de zaga do Grêmio para 2024, tá? Dupla de zaga. Isso porque nós temos outros 3 zagueiros com um contrato terminando em 2023, dezembro de 2023. E os únicos 2 hoje com um contrato para 2024, além do Gustavo Martins, Kahneman e Eli. Possivelmente a próxima dupla de zaga do Grêmio para o futuro. O Kahneman agora, nessa renovação, ele fechou até o final, são 2 anos, então é final de 24 ou metade de 25? Talvez seja meio bola nas costas essa pergunta. Final de... Não, final de 25. 24 Final de e 25. Boa, então são 2 anos e meio ainda de contrato com... Boa. São 2 anos e meio, então, de contrato com o Kahneman. O que me leva a crer, Pedro, que o Kahneman vai ser o grande elo de ligação do que foi a zaga do Grêmio, do que será a zaga do Grêmio. Se vamos ter a zaga do Grêmio absurdamente qualificada como já tivemos em alguns outros anos, bom, aí o famoso tempo que vai dizer, né? Depende muito mais do Eli, né? Até acho que tem boas possibilidades, porque o Eli, senhoras e senhores, o Eli vem numa mesma batida, talvez até melhor, do que veio o Jeromel. Porque o Jeromel, quando veio e eu queria focar um pouquinho mais no Jeromel agora, já que a gente tá falando de zaga, falou de Eli, falou de Kahneman, tá rodando aí por essa zaga do Grêmio, eu queria voltar e focar um pouquinho mais no Jeromel, que também é um jogador que faz trabalhos aí nesse campo. O Kahneman passou ali no cantinho correndo. O Jeromel, quando vem para cá, ele tinha passado por Zaragoza, da Espanha, mas ele tinha passado pelo Köln, né? Pelo Colônia da Alemanha. E lá na Alemanha ele tinha sido... Cara, ele vai me falhar a memória. Mas melhor zagueiro eu sei. Mas talvez melhor jogador. Eu acho que melhor zagueiro da Bundesliga 2. Da segunda divisão alemã. Isso, então é isso aí. Melhor zagueiro da segunda divisão alemã. Então, assim, ele já tinha um status muito legal lá na Europa, numa terceira prateleira, vai lá, da Europa. Ele tinha um status legal. O Eli, ele vem com um status não tão bom quanto o Jeromel, mas também não é numa terceira prateleira. Ele é caminhando para uma segunda. Caminhando para uma segunda prateleira da Europa. Porque ele tava numa primeira divisão, mas não nos times de top, né? E um pouquinho mais conhecido no Brasil, né? Pelo menos eu tenho lembrança do Eli que eu não tinha do Jeromel, assim, particularmente. Então eu não sei se me fiz entender totalmente, mas assim, a mesma é uma batida parecida de Eli com o Jeromel. Eu até não, o Jeromel agora tá com 38, então o Jeromel era cerca de 2 anos mais novo que o Eli é agora, quando chegou ao Grêmio, o Jeromel. Mas isso também faz pouca diferença, porque a gente tem praticamente 10 anos de Jeromel aqui no Grêmio, e o Eli chega com 29 anos, uma idade ainda muito boa para zagueiro, e a princípio no auge, né, Pedrão? A princípio chega no auge. Então, assim, o Jeromel, cara, nesse retorno, eu não espero que o Jeromel volte para ser o Jeromel que já foi. Eu espero só que ele dê um pequeno suporte e que o Kahneman seja o elo de ligação para uma nova construção de zaga. Que o Jeromel seja aquele cara do banco que quando entrar, vai entrar assim, pô, entrou o Jeromel, beleza. Isso. Não tem nenhuma vírgula, nada. Ah, mas o salário dele, ele merece. O salário que for, assim, tipo, obviamente não vai pagar 3 milhões para ele, óbvio que não, mas, tipo, um salário ok, ele fica de reserva. Quando precisar, precisa uma decisão entrar o Jeromel. Ninguém vai dizer assim, vai entrar o Jeromel. Não. Ele vai te entregar a experiência, vai jogar mais pelo atalho. E, cara, só uma vírgula, tu falou, quando ele chegou e tal.
eu tava na estreia do Jeromel. Uhum. Onde é que foi a estreia do Jeromel? Cara, deixa eu pensar, porque ele chega no finalzinho de 2013 aí pra 2014, talvez 14. lá no interior, lá em Juí, Lá em Juiz. né? Eu E ele tava... faz, não, era nesse jogo que ele faz gol contra ou ele faz É contra nesse depois? jogo. É nesse jogo. É. É nesse jogo. É. Então, Que dito começou isso mal, né? também, então, dito isso, muita calma com ele, né? Vamos deixar o homem chegar, deixar ele jogar. Não vai ele tomar um drible, por exemplo, ele joga domingo, toma um drible, mas daí não dá pra ser esse o zagueiro. Aí vem segunda-feira os caras, é esse o zagueiro que vocês falaram, que é da temporada. Zagueiro. Esse ainda não tem como. E aí eu lembro que, tipo assim, foi o comentário, porque teve muita galhofa em cima da contratação. Tanto... Jeromel é nome de xarope. Os caras falavam isso toda hora. Não, e tipo assim, e não era de todo mundo, não era só de um ou outro específico. Meio que era tipo assim, pô, Grêmio, é sério mesmo, vai fazer isso. Eu era menor, óbvio, mas eu lembro das situações. E aí eu lembro dos comentários na época lá, que foi tipo assim, se contra o São Luís tá assim, que o São Luís sempre foi o São Luís, né? Vamos lá. Abraço pra comunidade de Juí aí, né? Mas, mas o São Luís sempre foi o São Luís. E aí, cara, depois aconteceu tudo que aconteceu com ele. Então, calma, né? Eu acho que o principal é calma com ele, deixa o cara jogar. Ele tem. Acho que é mais porque a gente tem mais acesso hoje do que tinha quando o Jeromel chegou. A gente conhece, vê mais dele, a gente já procurou saber mais dele do que na época, né? Vamos lá, é diferente, é outro momento. Então a gente espera um pouquinho mais dele porque a gente viu mais. Mas eu acho que é a mesma ideia, assim. Hoje, obviamente, o Jeromel é muito maior, não precisa nem colocar em questão, mas entende, tipo assim, a chegada dos dois é que nem tu falou, assim, é muito parecida por conta do jeito que tava na Europa, veio pra cá, assim, meio... contratação ok, tipo, quando surgiu o nome dele, né, pode ser, não foi assim, não é um, sei lá... Nossa, que absurdo! Ou tipo, que contratação sensacional, vamos ver um zagueiro que possa voltar, tipo o Davi Luiz quando voltou pro Flamengo, a galera falou, tipo, era mais conhecido, Copa do Mundo e tal, é diferente. Diferente, com certeza. Ótica Star na Serra Gaúcha, Canela e Gramado. E João Lara Pneus, sinta segurança. Na João Lara Pneus tem o pneu certo para o teu veículo. Nessa mesma pegada, Charlie Veloso, Opa, diga. Dito isso, hoje, no máximo amanhã, no nosso Instagram, vai ter um negocinho legal pro jogo de domingo, junto com a Ótica Star. Galera, fica esperta lá, rd.imortal. rd.imortal no Instagram. Vai ter um negocinho legal, uma brincadeira boa. A brincadeira legal. Ó, o Kahneman passando. Quero mandando aquele piquezinho, agora já não tá mais... Aquele piquezinho que já não tá mais tão violento, né? Já tá mais... aquela miguelagem. Porra, Kahneman, mas tá tudo certo. Pô, tá chovendo pra caralho, também não vai ficar correndo o tempo inteiro, né, Kahnemonstro? Olha só, na mesma batida, o Charlie Veloso, de modificações para esse próximo jogo contra a equipe do Fluminense, alguns atletas atuaram pela categoria de base, né? Falo de Gustavinho, falo de Felipe Scheib, de Natan Fernandes, Zinho, Natan, zagueiro, né? Alguns jogadores que atuaram pela categoria de baixo, enfim, alguns atletas que estão sendo pouco ou menos utilizados. Será que dá para tentar pensar em algum atleta desse nível, desse tipo, para uma modificação no Grêmio, já que o Renato falou em fila andar e tudo mais? Bom, César, na realidade, são jogadores que hoje são alternativas. Vamos lá, vamos começar pelo Scheib. Hoje ocupa aí a vaga de terceiro goleiro do Grêmio. Vai também brigar com o Kaique, que chegou agora do Ipiranga de Erechim. O Natan, zagueiro, foi para ganhar ritmo de jogo. Lembrando que ele passou por várias lesões nessa temporada. É um zagueiro que o Grêmio está conversando para uma renovação de contrato, né, para uma ampliação aí de vínculo com o atleta. É um jogador que interessa sempre para o futuro, né? É um jogador que tem uma boa expectativa para a linha defensiva do Grêmio. Foi para pegar ritmo, com certeza, ele nesta partida. O Natan Fernandes é um jogador promissor que também chama atenção e muito aqui no CT quando entra nas partidas e quando vai fazer algum tipo de movimentação, sempre chama atenção. É um jogador que está sendo lapidado para o futuro.
E aí o Gustavinho é uma situação meio inversa, né? Eu acho que essa pegada aí de ele descer para jogar é também não sei se dá para utilizar uma palavra como castigo ou alguma coisa nesse sentido, mas porque ele necessita muito de ritmo de jogo e ele foi para essa partida, até porque o Grêmio precisava reforçar um pouquinho mais também, o Novo Hamburgo com o profissional, e o Grêmio utilizando uma garotada, precisava dar um pouquinho mais de corpo, né? E por isso utilizou alguns jogadores do profissional para dar ritmo e também como alternativa, principalmente. Olha, Pedrão, me chame do que quiser, tá? Não há problema algum. Mas eu não gosto muito desse lance que às vezes. Pode ser, talvez. Mas assim, cara, eu não gosto desse lance que às vezes se faz na internet. No momento que você acompanha imagens, óbvio que você está vendo uma estreia aqui no YouTube, não é uma live, mas no momento que estamos gravando isso, agora exatamente 4 horas da tarde, mais 5 minutos, momento dessa gravação, está ocorrendo o treino do Grêmio, então as imagens na gravação estão ao vivo. Eu não gosto muito, Pedrão, disso que se faz na internet, às vezes, assim, fala assim, ó, sabe, bota uma frase assim, sabe? E o Gustavinho, hein? E aí vai a galera toda e pau no Gustavinho, pau no Gustavinho, pau no Gustavinho. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque assim, velho, não é culpa do Gustavinho ele tá no Grêmio. Se tu fosse jogador, Pedro, e chegasse alguém do Grêmio e falasse, Pedro, Grêmio tá te procurando. Tu, obviamente, tu não ia falar, não, tá louco? Não. Grêmio não, pô. Grêmio não, tá louco? O Potter ainda conta uma história, né? Que uma vez ele tinha eu não sei exatamente, mas tinha um treinador lá na fronteira lá, e aí o cara chegou pro treinador e falou assim, não, porque o jogador tal chuta bem com a perna direita, chuta bem com a perna esquerda, cabeceia bem, é rápido, sabe defender, sabe atacar, forte fisicamente, dribla bem e mentalmente, se o jogo tiver duro, ele consegue segurar a barra. Aí o treinador falou, não quero. Eu quero. Como assim tu não quer esse jogador? Não, isso aí é pro Real Madrid, não é pro meu time aqui. Então assim, tirando essa brincadeira, se tu fosse jogador, Pedrão, e o Grêmio te procurasse, tu não ia falar assim, não, Grêmio não, pô. Vou continuar aqui no... Não, Grêmio não quero. Pô, tá louco? Não existe. Essa situação não existe. Então, assim, não é culpa do Gustavinho ele estar no Grêmio. Talvez seja mérito do Gustavinho em algum momento, por alguma coisa que ele tenha feito, o Grêmio ter olhado para ele. Aí é outra situação. E aí é um mérito, eventualmente, dele mesmo, né? A gente não sabe. Mas, assim, não é culpa do cara. Não é culpa do cara que ele treine e o treinador olha para ele assim, tipo, tu tá apto para ser a minha opção de meio campo. Vou te usar. Daqui a pouco o cara não tá na melhor condição mesmo, ou não consegue atender todos os objetivos e não consegue jogar a bola que todo mundo espera que ele precise jogar. Então, assim, eu não acho justo a lenha no cara pela lenha, sabe? Agora, e claramente alguns jogadores, e aí eu acho que o Gustavinho entra nessa, claramente alguns jogadores não têm condição, não têm a condição para atuar, aí eu vou ter que concordar, pelo menos na minha visão é bem assim que funciona. Eu acho que, por exemplo, esse tipo de atleta eu não contaria mais, e quem sabe eu olharia com carinho para outros jogadores, outras possibilidades, e tentaria fazer outros testes. E aí, Pedro? Cara, eu achei melhor a tua segunda parte da fala do que a primeira. Se tu me larga a primeira sem falar a segunda, eu não ia saber o que dizer. Não, brincadeira. Mas assim, cara, não é que bate no cara por bater, assim. Bate no jogador porque ele tá jogando mal. Aí traz o ponto, que daí é uma outra análise que muita gente não vai fazer. É tipo assim, ele tá jogando mal ou ele é isso mesmo? Tipo, a vida dele é isso. Obviamente que a régua do Grêmio é muito E mais quando as alta. pessoas fazem análise, elas estão pensando exatamente com toda essa parcimônia? Acho que não, né? Não. É muito pelo campo que o cara tá apresentando, né, meu? Em campo não tem como, assim, né? Ele não entrega. E olha, pelo futebol que ele apresenta, é meio estranho, cara, porque ele não entrega nem para outros tipos de time aí, tá? É meio forte, mas não sei, assim, o que aconteceu com o Gustavinho. Eu confesso que eu não conheci o Gustavinho, não é da minha gama de conhecimento. Né? Não sei se ele jogou bola alguma vez na vida, que tem jogadores que dizem assim, opa, esse aí já jogou uma vez na vida, pode ser que aqui brilhe. No caso dele, não, né? Só que assim, cara,
ele teve muita chance. Eu acho que valeu antes de falar da direção, valeu a tentativa. Daqui a pouco era um cara que chegava aqui e jogava, pode ser. Só que assim, já deu, né? Acho que tem que dar oportunidade e criar outras opções sem ser o Gustavinho. Eu acho que esse foi o recado do Renato para ele, né? Tipo, ó, irmão, tu vai jogar agora da vida. E a vida dele é pouca. Eu acho que essa que é o que tem do Gustavinho. Tanto que agora ele foi pro Sub-20 e provavelmente vai ficar nessa de treinar com o grupo ali. Faltou alguém na lista, ele vai e vai jogar no Sub-20 para dar rodagem, para não ficar parado. E não sei quando encerra o contrato dele, confesso. Não sei se é contrato de empréstimo, se é compra. Até a gente pode dar uma procurada nisso. Mas quando conseguir, ele vai ser negociado aí com. E muito provavelmente com o time da Série B, tá? Eu acho que é nessa galera aí. Ele combina com a galera que a gente tava falando antes da gravação, né, velho? Segundo o Transfer Market, final de 24, tá? Então 1 ano e meio. 1 ano e meio de Gustavinho. É final de 24. Charlie Veloso, direto do CT Presidente Luiz Carvalho, eu queria fazer um bate-bola rápido, dá para usar uma expressão de futebol, de rádio jovem, né? Um bate-bola rápido, parecendo a mulher aquela que entrevistava. Olha só. Exatamente. Algumas opções para essa meia cancha aí, além de Gustavinho. Primeiro, muito se falou do Iturbe e tal, mas eu não considero o Iturbe este cara. Não ali por dentro, como ele jogou, como o Gustavinho jogou. Porque o Gustavinho, para quem não percebeu, tá? O Gustavinho não entrou como ponta. O Gustavinho entrou como um meia central. Ah, mas ele não jogou nada. Pois é, mas a posição dele era como meia central, tá? Bitelo continuou jogando do lado, quando o Gustavinho entrou. Então, eu considero que o Luan seja um cara para essa posição aí. Não sei se tu considera o mesmo, Charlie, e dentro disso já te pergunto, por onde anda Lionel Messi? Treinando normalmente aqui. Agora tem uma espécie de rachão, né, que a gente está acompanhando nas imagens, que existem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 cones. Tem que derrubar o maior número de cones. A equipe tem aí as duas equipes divididas, né, de colete branco e a sem colete. E aí quem derruba os cones acaba vencendo esse tipo, uma espécie de rachão, 2 toques na bola. O Luan tá trabalhando normalmente. O Luan é esse cara dessa função, um pouco mais centralizado. É claro que ele não é o 10 fixo que fica ali entre os dois meias, ele busca uma parceria pelo lado para fazer uma combinação de jogada, gosta de vir na diagonal da linha lateral para o meio, é onde ele gosta dessa movimentação. O torcedor conhece bem, né, o tipo de movimentação que gosta de fazer o Luan, então por isso que é um jogador que possivelmente, se o Cristaldo não tiver recuperado o mais rápido possível, mesmo contra o Cruzeiro, que eu acredito que sim, já vai estar de volta, deve ganhar essa vaga aí. Perfeito, rapaziada. Então você vê aí nesse modo diferenciado aqui da Rádio Mortal, mas com imagens ao vivo enquanto estamos gravando esse material, que assim que encerrar o momento da gravação já vai ser jogado também para o ar. Aí vocês agora, no caso, estão vendo em modo estreia aqui na Rádio Mortal. Deixa o teu like nessa transmissão. Deixa o teu like nesse vídeo aqui, porque é bastante importante para o nosso trabalho. Valoriza o que a Rádio Mortal está fazendo, porque nós estamos aí. As outras eu não sei nem se chegaram depois, porque a Mortal chegou primeiro aí no CT Luiz Carvalho para mostrar todo esse trabalho do Grêmio aí, todo esse treino do Tricolor, tá? Então valoriza a Rádio Mortal e muito mais valoriza o trabalho de Charlie Veloso e de Felipe Fornec, essas duas figuras que estão lá nessa quarta-feira chuvosa e fria em Porto Alegre, direto lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Outro jogador que pode jogar por ali, e aí eu vou trazer 2, na verdade, tá? Iturbe e Jonathan Robert. Por quê? Porque eu não considero o Iturbe o atleta para jogar ali por dentro, para ser opção por dentro, mas já que todo mundo falou, né, vamos tratar dessa maneira, pode também ser um cara para atuar ali por dentro, se bem que eu não acho que é muito a dele. E Jonathan Robert, que daí esse sim já jogou umas vezes por dentro e foi bem. Foi um jogador bastante interessante, até pro nível que a gente observou depois de outros jogadores, né? Depois de Jonathan Robert no Grêmio. Como é que tá Iturbe e como é que tá Jonathan Robert, essas duas figuras aí no treino, Charlie?
Olha, o Iturbe, ele é uma incógnita, né? Porque o técnico Renato não o considera ainda com ritmo apropriado para jogo. No momento que eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar a câmera do outro lado, tá? Mas uma cena que não é tão comum. O presidente Alberto Guerra, nesse momento, chegando aqui no CT, e ele está acompanhando o treino, um pouquinho mais de perto. Então, o presidente Alberto Guerra, juntamente com o vice-presidente Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian também está por aqui, estão se dirigindo ao reservado ali para acompanhar a atividade hoje do Tricolor. Mas voltando ao assunto do Iturbe, tá? O Renato não o considera com o ritmo apropriado para jogo, com a intensidade que precisa para entrar nos jogos como uma possibilidade. Deixou isso muito claro, talvez na coletiva contra a equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro. É um jogador que nos treinos aqui, ao meu ver, e aí é um olhar de alguém, de um jornalista, de alguém que acompanha treinos, não de um preparador ou de um treinador profissional, né? Eu acho ele num mesmo ritmo de que muitos jogadores que vão a campo. Aí tem que ver o que realmente se passa com essa condição aí do Iturbe, tá? Eu acho que ele vem bem, vem interessante aqui num trabalho interessante. No momento que o time sem colete perdeu, né? Você tá vendo eles pagarem aí o famoso apoio, né? Tem que fazer o apoio ali para pagar, porque acabou perdendo aí a atividade. Sensacional, pô, do nada os caras pararam, começaram a meter apoio, pô, virou exército isso, cara, do nada os caras metendo apoio, mas é só o famoso pagar a prenda, né? Bom, tem essa situação aí do Iturbe, eu acho que passa muito pela situação técnica, Pedrão, porque se a gente tem o relato, e eu confio no relato do Charlie aí, de quem acompanha os treinos, que fisicamente ele tá ok, dentro de um padrão, assim, pelo menos visualmente falando-se de um leigo, né? Visualmente parece estar ok, no mesmo padrão dos outros. Eu acho que deve ter alguma situação técnica envolvendo o Iturbe que o Renato não acha que tá no padrão ok, né? Eu também acho, porque ele já chegou faz um tempo, né? Já passou por todos os testes para voltar. Ele tava no final de temporada, isso, né? Final de temporada, passou por um período talvez um pouquinho de férias e veio. Então, ele não estava totalmente fora, então já teve o seu tempo. Gregão. Eu não confesso que eu não acompanho o Gregão, mas assim, ele já poderia estar jogando e a gente esperava, né? Se falou muito dos primeiros treinos dele, que ele foi muito bem, que era um estilo que agradava e que poderia encaixar. E, cara, no que ele entrou, ele não mostrou grandes coisas, assim, claro. De novo, não é um cara para ser o craque. Nunca a gente cogitou isso. Mas se esperava um pouco mais, assim, né? Até mais rápido a entrega dele do que está sendo. Então, me surpreende até. Sempre que tem opção da gente colocar assuntos, eu coloco o assunto Iturbe, porque é um cara que eu confesso, com uma expectativa legal nele, tá? Achava que ele poderia render mais, resolvendo por conta dos jogos que tá acontecendo, né, cara? A gente não pode ficar projetando coisas, não, ano que vem vai ser bom, daqui 10 jogos vai ser legal, e o campeonato rolando. Uma Copa do Brasil acontecendo, um campeonato brasileiro com as suas rodadas que a gente sabe muito bem que não, mas eu recupero lá na frente, não recupera, então... E aí no treino ele vai bem, mas no jogo ele não joga, ele não entra, porque ele entrou contra o Flamengo, entrou, né? Se eu não tô louco. Acho que ele entrou em 2 jogos, cara, eu acho que ele entrou em uma partida. O Charlie, Atlético Mineiro, isso aí. Tá, eu sabia que era um jogo desses forte, assim. Quem entrou contra o Flamengo foi o Zinho. Tá aí que eu fiz a confusão, porque daí, tanto que tava o Zinho na beira do campo, a gente falou assim, tá aí o YouTube. Tipo, beleza, tá tudo certo, o Zinho é uma opção dentro delas, mas tipo assim, o Zinho não vinha atuando, não vinha como opção, assim, que tava no começo do ano, o Zinho tava quase em todas as partidas do Gauchão, né? E o Turbi daí não participou, aí foi o comentário assim, pô, o Turbi nem entrou na partida, que loucura. Então fica aí essa reflexão, né? Ô, Pedrão. Fala. Só uma informação que chegou agora pra gente aqui, também César Vale, todo mundo que está nos acompanhando nesse momento aqui, tem uma informação de um edema na coxa esquerda do Jonathan Robert, vai treinar só no final de semana. Não é uma lesão, é um edema,
Lembrando, ele então por isso ficou de fora do treino de ontem, hoje também não está no gramado, vai ficar na recuperação, é um edema, repito, não é uma lesão, final de semana ele está de volta, então Jonathan Robert, que estava próximo do seu retorno, já treinando, tinha feito o jogo-treino, acabou sentindo esse edema e por isso está de fora desses 2 primeiros treinos, deve voltar às atividades no final de semana. Suponho, Charlie, que óbvio que tu citou, repetiu, e é bom que a gente frise, não é uma lesão, né? Mas esses pequenos problemas físicos também acabam sendo naturais, né? Porque ele passou de um período muito longo com uma lesão no joelho, voltou em 2 jogos, nova lesão de um período muito, muito longo parado. Então, assim, acabam sendo naturais também esses pequenos momentos de instabilidade muscular também, né? Física do atleta que tá voltando depois de 2 grandes períodos parado também, né? Exatamente. É muito comum, né? De que pode acontecer. Normal não é, até vou repetir aqui, o Matheus Dava, a gente estava exatamente fazendo essa pergunta. Normal não é, mas é comum, né? Pode acontecer a um jogador que ficou tanto tempo afastado. Nesse momento acontece uma atividade. Deixa eu abrir aqui o casaco que ele está protegendo o meu computador aqui, para ver como é que vocês estão acompanhando agora aqui, sim. Agora sim o campo ali, uma atividade de 2 contra 2, né? Que acontece agora aqui no CT Luiz Carvalho. Embaixo da chuva, viu, gente? Muita chuva nesse momento, aqui todo molhado, os pés, enfim, a gente está preservando o material aqui, cuidando, mas a gente está vendo a atividade do Grêmio aqui com uma qualidade de imagens muito boa aqui do CT, para que você saiba todas as informações. Então, só repetindo, Jonathan Robert, então, deve voltar aos treinos só no final de semana com este edema na coxa esquerda. Ele e Bruno Vini, né? Bruno Vini também sentiu dores musculares, não participou ontem, não está aqui no treino também, é outro jogador que deve ficar de fora aí dos próximos treinos ou mesmo do jogo contra o Fluminense. Perfeito, grande Charlie Veloso com a velocidade de um narrador de futebol, né? Um verdadeiro narrador que é Charlie Veloso, ou multifunções aqui da Rádio Imortal. Pedro Raide, Campeonato Grego, o Gregão passado, só por curiosidade, tá? O Gregão passado terminou dia 14/5, tá? Dia 14/5 terminou o Gregão aí. Porque tem um campeonato todo maluco, assim, tem um play-out, play-off, tem um relegation, tem várias possibilidades de disputa após uma disputa prévia de pontos corridos. Então, Gregão aí acabou em meados de maio. Então, tava um tempinho aí parado o nosso querido Itúrbio, que estava jogando no Aris Thessalonic. Bom, gurizada, a gente vem sempre na parceria de MRV, tá? Link aqui fixado em algum espaço, ou no chat, ou chat, né? Chat aqui, isso. Tem o link no comentário fixado ali, tu clica no formulário, preenche teus dados rapidamente para poder concorrer esse presente. O chat, que vai estar no modo estreia, né? Vai estar no modo estreia, daí tem um chatzinho ali e tal. Não, dizendo assim, que chat, meu. Tô brincando aqui. Te cuida, Tainã. O homem tá chegando Consigo uma meia horinha pra ti no Poa Comedy. Quer, Charlie? Mas o problema é que daí eu tenho que pagar, né? Em vez de receber por isso. O Charlie vai abrir pro Tainã lá o esquema. Olha só. Gurizada, então, MRV, tá? Voltando. MRV, parceria com a Rádio Mortal, vai estar te dando esse presente, essa camiseta do Grêmio, camiseta do Kahneman, para participar deste sorteio, para levar esse presente aí da Imortal com MRV. Sorteio, é só preencher os dados no formuláriozinho que tá no chat, tá bom? AEF IT, atuando na área de tecnologia da informação, siga @AEF IT Service lá no Insta. Não esquece de dar o like aqui nessa nossa transmissão, nesse nosso vídeo, que tá te atualizando sobre as questões do Grêmio, o Grêmio que deve ter mudanças para este próximo confronto contra a equipe do Fluminense. Renato já falou, fila vai andar, vai ter mudanças, novos jogadores vão ter oportunidade e o Charlie Veloso está trazendo ponto a ponto aqui dos destaques do que pode mudar nesse time do Grêmio. Já falou bastante coisa e tem mais coisa para trazer para vocês enquanto vocês acompanham aqui ao nosso lado as imagens que no momento da gravação desse material são ao vivo no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta quarta-feira, só para não mentir, ó. No momento
4 horas mais 24 minutos no momento da gravação, tá? Então, tá acontecendo agora na tarde de quarta-feira esse treino do Grêmio, tá certo? Aqui na Imortal é assim. Tentam nos parar, mas ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar. Ninguém vai impedir a gente fazer o nosso trabalho. A menos que o YouTube nos derrube, né? Charlie Veloso! Criamos outro canal e viemos de novo. Exatamente. Alô, Twitch. O Charlie Veloso, olha só. Seguinte. Aí modificou-se o layout do treino do Grêmio, né? Agora parece estar uma atividade diferente, não é mais aquele rachão, né? Exatamente, eu não ouvi o finalzinho, não sei se eu tô chegando bem, mas vamos tentar aqui, acho que mudou o layout do treino, foi isso, né? Tá, Isso. beleza, então vamos lá. O técnico Renato aqui, a comissão, separou aqui em duplas, tá? E com jogadores de extrema, um lateral direito, um lateral esquerdo, um extrema pela esquerda, um extremo pela direita, para que eles cheguem em velocidade pelos lados, façam o cruzamento, perdão, e aí tem uma conclusão a gol, tá? Dos jogadores de defesa para tentar impedir, é como se fosse um contra-ataque rápido, tá? Onde o Grêmio está preparando um contra-ataque, aí tem um cruzamento e 2 jogadores de área e 2 defensores, é uma jogada de força, agilidade para chegar na cara do gol e fazer uma conclusão 2 contra 2 numa rapidez absurda, quando o Reinaldo dá um carrinho no nada ali, aí não tem como ficar sério, né? Esse Reinaldo, mas essa é o novo layout aí da atividade nesse momento aqui, como se fosse um contra-ataque. Perfeito, sempre na parceria aqui de Rafa Sushi, @Rafa Sushi Zona Sul, o melhor do sushi da Zona Sul é o Rafa, e H-Mídia, H_Mídia na rede social. Pedrão, segue os destaques aí, eventualmente, do treino, tá? Mas eu queria dar ênfase a um outro assunto que tá tomando conta do noticiário tricolor, da timeline tricolor, que é ele. Só se fala noutra coisa, como diria o humorista, o Guri de Uruguaiana, né? Que fala isso, né? É ele mesmo. Eu acho que é ele. Não, é o que faz o Gaudense. É o Cris. É o Cris, cara. Cris Pereira. Cris. Cris Pereira. Faz estética maravilhosa. Olha só, o lance é Bitelo. Uma paixão, talvez. Bitelo. Não, e é da minha cidade aqui, hein? Tá morando aqui na banda, aqui, Estância Velha aqui. A borracharia, cara, Bitelo. A borracharia era na Santo Afonso, aqui no Novo Hamburgo. Entendi. Aqui no Novo Hamburgo, exatamente. Como é que tá o nosso Celtinha aí? Tudo certo? Tudo certo. Vez por outra, remendo o pneu. Olha só, o lance é o seguinte, cara. O lance é o seguinte. Bitelo, cara. Bitelo. Vamos concentrar aqui no trabalho. Bitelo. Tá. Pode sair, mas pode não sair. Teve proposta, teve possibilidade, mas por enquanto nada concreto ainda. O que há? O empresário dele, né, o empresário do Bitelo, tá na Europa, mas não por conta do Bitelo, tá na Europa por conta do Breno, que tá por assinar agora também com o Bari, né, time italiano. E aí o Bitelo, ele tem a possibilidade de saída, mas ainda nada concreto. O Grêmio já recusou uma proposta de 6 milhões de um time russo, né? E aí o Bitelo não quis ir lá para a Rússia, né? O jogador mesmo não queria, né? Não era o que o Grêmio queria, o Bitelo também não queria, daí quando 2 não querem, né? Um não... também, né? Não dá nem para tentar de alguma maneira não justificar a saída, né? Pelo amor de Deus. Tá certo, Bitelo. E, enfim, mas tira minhas opiniões à parte, tem essa situação, né, de alguns interesses de alguns times europeus, mas nada ainda concreto, né, Charlie Veloso? Nada que a gente olha assim, é algo possível a ida do Bitelo para a Europa, apesar do interesse do próprio jogador de eventualmente jogar por lá, não sei se agora ou depois, né? Acho que ele não entendeu que era pra ele. Pois é, é que o delay tá tão pesado por conta da internet que eu fiquei... será que ele não... opa, foi? Agora sim, Charlie.
É que às vezes a imagem vai e o áudio picota, às vezes o áudio picota, a imagem não vai, é uma loucura. Mas vamos lá, eu entendi a pergunta na hora que eu fui responder, acho que você não me ouviu aí, do outro lado. Mas tudo certo. Bitelo, tá? O que eu tenho de possibilidades do Bitelo? O que incomoda o jogador e o que ele está tentando mudar com a questão Grêmio é sobre o tempo, de saída seria, tá? Porque é o seguinte, ó, o Grêmio entende que gostaria de vender o jogador nessa janela e entregar ele ao final em dezembro. E ele gostaria de sair imediatamente caso a proposta acabe chegando naquilo que o Grêmio entende de valor. Então, por isso que na minha, assim, naquilo que eu pude apurar com as pessoas que estão ligadas à situação, é o que ele está incomodado. Porque muitas propostas acabam não chegando porque o Grêmio entende que e gostaria de liberar o jogador somente ao final da temporada e não nesta janela agora, né? Seria imediatamente. E por isso que se criou esse caso todo. Aí eu, claro, não vou entrar no mérito de avaliação de se ele está se entregando ou não. A gente está acompanhando os jogos, acho que todo torcedor está vendo a entrega e o momento que ele vem passando dentro de campo. Uma coisa vai se ligando à outra, né? Mas eu acredito que a situação fora de campo pode estar também atrapalhando aí o Bitelo, porque ele gostaria de sair nessa janela, caso a proposta possa chegar, mas esse interesse do Grêmio de entregar em dezembro é que afasta algumas propostas importantes para ele de alguns clubes europeus. Algumas situações eu não abro mão no futebol, tá, Pedro? E uma delas eventualmente tu vai ter algum jogador menos qualificado no teu time, mas tu não pode ter um jogador sem a cabeça no time, sem a vontade para jogar no time. E aqui não vai nenhum tipo de julgamento pro Bitelo, porque até iria para uma situação de julgar o caráter do jogador, né? E, pô, não é nem do meu feitio fazer isso. Mas assim, vamos lá. O Bitelo é impossível ficar com a cabeça 100% no Grêmio se, por exemplo, o Arsenal faz uma proposta para ele, fecha o contrato com ele e vai levar ele na próxima janela. É impossível que numa situação normal, qualquer ser humano haja da mesma maneira, com a mesma intensidade, em uma situação de contrato com o clube da Europa ou não. Não tem como. Não existe a possibilidade. E não é uma questão do... mas é que o Bitelo não sei o quê. Não, não é o Bitelo, cara. É o ser humano que não tem como agir da mesma maneira. E talvez a melhor peça que o Grêmio tenha formado, ou terminado de formar, e revelado para o futebol brasileiro de uma maneira mais importante e relevante, de fato, que foi o PP, o atacante, que hoje é lateral. O PP, ele passou pela mesma situação. E era o PP, cara. E era como eu falei agora, talvez a principal peça que o Grêmio formou, terminou de formar, porque ele veio também de outro time da categoria de base. O PP é muita bola, cara. O PP joga demais, cara. Joga muita bola. E vocês lembram como é que foi a final da passagem do PP por aqui? Muita desconfiança, muito falatório, muito disse que me disse, por causa que ele já tinha um contrato feito com o Porto e ficou jogando mais alguns meses aqui. Então, assim, não é por causa do Bitelo, mas é impossível o jogador não ficar com a cabeça na Europa. Se vier proposta, Pedrão, vende. Vende o Bitelo se vier proposta. Vende. E a gente sabe o quanto isso influencia no atual momento, né? A cabeça muda. Cara, se a gente recebe uma outra proposta, né, de outro lugar, maior, diferente, com tudo diferente, a gente já vai ficar meio... pode ser. O cara já fica naquela, assim, a cabeça ali e tal, é diferente. Imagina um jogador que, tipo assim, numa dividida no treino ele pode estar fora. Mas ele pode dividir e se machucar lá. Mas daí ele já tá lá, entendeu? E aí aquela coisa assim, não, vamos esperar a melhor proposta, senão ele não vai e vai ficar. E aí daqui a pouco tu perde o time. Daqui a pouco o jogador perde o time da vida dele. Vai ficando, daqui a pouco ele não tá tão bem, e aí começa a girar no Brasil. E perder a oportunidade da vida dele. Então, é difícil, é complicado tu falar algo assim, não, o Grêmio tem que fazer isso, ou isso, ponto. Porque, tipo, envolve muita coisa. Só que, assim, um jogador ficar com a cabeça lá, a gente sabe que não dá certo. E vamos lá. Mas ele é o principal jogador. Era, né? Porque agora ele não tá sendo o principal jogador. A gente sempre elogiou muito, falou muito do Bitelo,
tanto na temporada passada como nessa, assim, ele era sempre um dos destaques por conta da entrega e da qualidade que ele apresentava, né? E nos últimos jogos, cara, o Bitelo simplesmente desapareceu, assim, ele é um cara que tu vê ele em campo ainda, ele corre e tal, mas numa intensidade menor. E tem relatos aí, não é eu que tô falando, tem informações de que realmente é isso que tá acontecendo, a cabeça dele não tá aqui, ele tá querendo muito sair e influencia, a gente sabe como influencia. Tanto que qualquer serviço, a parte pessoal influencia na profissional. Aí tu imagina quando a profissional tá com duas vias, né? Uma que ele tem que atuar e outra que ele tá para sair. E todo esse imbróglio, a gente sabe que teve reuniões, aí uns falam que não teve, mas teve, né? A gente sabe que teve. Então, E chega também, no jogador, né? Pedrão? Ele E não também, né, é Pedrão? surdo e mudo. Chega nele, ele sabe, ele tem opiniões. Então, E também não é tipo assim, o Zé das Couve que vai estar saindo do Novo Hamburgo para jogar no Aimoré. Vai trocar o centro de uma cidade para outra, que dá. O centro de uma para outra deve dar 10 quilômetros de diferença. É tu pensar em sair do Brasil e jogar na Europa, né? e ainda mais com a possibilidade de ser o Arsenal, né, cara? A gente até colocou em algumas situações nas outras semanas. Pô, hoje, até começar o campeonato, na Inglaterra, né? Com poderio financeiro, com os jogadores que estão lá, a disputa que tu tem lá. Porque o assim, Arteta como técnico, que é um jogador que foi sempre um jogador muito qualificado e hoje tem essa característica de lapidar jovens, né? Tu pega o time do Arsenal ali, né, meu? É todo. Tirando uma outra peça ali, todo mundo é muito jovem, né, cara? E tava jogando o fino da bola, não aguentou, mas a temporada que o Arsenal fez, cara. Não foi o Arsenal que perdeu o campeonato inglês, foi o Manchester City que ganhou o campeonato inglês. É aí que tá, meu. Tipo assim, o Arsenal oscilou o que é o natural de um time normal. E o City é uma máquina mortífera, não tem o que fazer, né, meu? Tanto que famoso tubarão sentiu o cheiro de sangue e foi. E é isso. Mas enfim. Pareceu o Vasco no final de semana. Bah, me quebrou. Não, por mim, uma hora mas ficou meio forte agora, Arthur. Aí a gente tava aqui no Manchester City e tal, e parecia o Vasco no final de semana. Ficou um pouco forte, sabe? Ficou um pouco forte. Não, ele só veio, deu a largada. Pouco forte, a intenção não era essa. Era ser muito, né? A intenção era justamente essa. Então eu errei, desculpa, deixa eu só quebrar. Vai. Já que eu quebrei o assunto ao meio, assim, tipo, entrei de carrinho por cima da bola, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês estão acompanhando? Exato. Vocês estão acompanhando as conclusões dessa atividade agora do Grêmio? Vocês conseguiram pensar alguma, assim, que chamou a atenção de vocês aqui nas imagens ou não? Olha, algumas questões interessantes, cara, porque é muita jogada em velocidade, então é aquela bola que vem e o cara dá de primeira, então algumas conclusões teve. Só agora tu não me pergunta quem é que fez as conclusões, que aí já não vou ser tão preciso pra te dizer, viu, Charlie, teve uma ali de um canhoto que eu imagino que era o Reinaldo, que ele deu por cima, que foi exatamente essa aí. Essa foi sensacional. Ele fez duas da mesma maneira, tá? Da mesma forma. A bola veio, ele deu aquela penteada, foi lá no ângulo direito do goleiro, não na gaveta, na forquilha, não teve como pegar. Ele é o top 2, tá? Ele é o segundo desse top 2 aí, é o segundo. O primeiro não poderia ser outro, né? Vocês arriscam o nome aí de quem tá concluindo melhor que todo mundo? Gustavinho. Não, ele tá no treino, né? Ele tá no treino, foi só pela piada. Soares tá treinando? Exatamente, Soares. Ele tá treinando e é ele. Tá. O Lua tá bem, mas ele não é aquele finalizador, né? Ele é mais de chegada. O passe dele sai açucarado. Meu, essa aspa é maravilhosa, que eu vou te perguntar, tá? Então a aspa da tua resposta é maravilhosa. Mas vamos lá. Considerando esse treino, Reinaldo e Soares estão no mesmo ônibus? Subiram no mesmo ônibus os dois, assim? Ou não? Sem dúvida. O essa aspa é maravilhosa. Está no mesmo ônibus. Poxa vida, é top 2.
É uma aspa maravilhosa, cara. Reinaldo está no mesmo nível que o Luiz Soares, né? É óbvio que a gente está Querer considerando só muito ser uma amigo do situação muito Reinaldo, né? específica. É, porra. Reinaldo é bastante imortal, mas calma, né? Tá Eu querendo não um te amo churrasco do tanto Reinaldo, assim. irmão? O Reinaldo vai estar no nosso churrasco final de ano? Vai. Mas assim, calma, né? Não precisamos erguer tanto o homem, né? É, o Reinaldo que é outro que gosta bastante de sushi, né? Reinaldo também. Pô, tava com fome. Ah. Tava com fome. É, não. Foi Ele bem tava forte de ali olho no na sushi. comida, né? A hora da entrevista eu vi que Olha ele tava de só. olho no sushi. Mas às Calma. vezes eu não sabia em qual que ele tava, se era no Ó, hot ou era no sashimi. segura. Olha só, ideal esquadrias de alumínio e PVC, ideal pra tua casa, chama o Sandro lá no WhatsApp, 51996400680. E Centauro, usando o cupom Parceiro, o cara RD. zoa. Nem tô. Tô Exato, no meio não, do claro, patrocínio. pô. Parceiro, o cara zoa. Centauro, pô, Centauro também é parceiro aqui da Rádio Imortal, como tal qual o Reinaldo. Usa o cupom RD Imortal e aí tu vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Você vai acompanhando aqui imagens do treino que acabou de acontecer, tá? O treino que acabou de acontecer na tarde dessa quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. A gente que tá mostrando aqui essa transmissão, esse vídeo, num modo diferenciado. Não é no mesmo modo que a gente sempre mostra em live, hoje é gravado e posto para vocês. Explicações maiores no começo deste material, tá? Bom, seguimos com algumas falas, alguns comentários aqui e dando total ênfase, claro, a esse trabalho que ocorre no CT Presidente Luiz Carvalho, sempre com os destaques necessários aí de Charlie Veloso, é só chamar. Mas ainda complementando a situação do Bitelo, cara, o Bitelo, a gente fala assim, né? Por que eu não abro mão de um jogador estar com a cabeça no time? Porque tu falava antes do Arsenal e do Manchester City, na própria temporada passada, o Guardiola teve uma hora, e eu sou Guardiolete mesmo, teve uma hora na temporada passada que o Guardiola deu um piti público, assim, e falou que alguma coisa tinha que mudar, que o jogador tinha que ter fome, que tinha que querer ganhar sempre, que não dá para se acomodar, algumas coisas nesse sentido, sabe? E me parece muito que o Renato, dando essa letra pro Bitelo ou não, me parece muito que o Renato fez isso no final de semana, sabe? Sentido assim, tipo, porra, velho, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Pô, não ganharam nada, ainda estão acomodados? Tem que entregar mais, tem que correr mais, tem que querer mais, tem que fazer mais. Sabe? Me parece muito isso, Pedrão. Não sei o que tu imagina, assim, desse toque que o Renato deu na última entrevista coletiva e que certamente vai refletir contra o Fluminense. Com certeza, vai ser. E assim, toda vez que o Renato vem a público e fala algo direcionado, é porque ele viu que não conseguiu resolver de outras formas. É assim, eu vejo muito como é a última instância do que ele tem de opção para fazer. Ele já deve ter dado vários toques, falado meio que pro grupo, não adiantou, sabe? Tipo, ele tá notando que ele precisa fazer algo para resolver um problema que para ele é um grande problema, né? Porque é um dos caras que resolvia o time dele, que organizava o time dele. Então, é um toque no momento que a bola você vai pela linha de fundo. Olha, vai cair. Carrinho, cara, jogar na chuva é muito bom. Eu vou pelo treino, eu gosto de olhar o treino, assim, eu sou muito maluco por treino. Mas enfim, cara, a questão é tentar trazer ele de volta, sabe? Tipo, a cabeça dele organizar e assim, tá, tu vai ficar até o final do ano, irmão, vai jogar? Vamos. E aí o Renato tá tentando de todas as formas resolver isso sem grandes estardalhaços, né? Sem criar grandes crises, que não tem necessidade também, né? Eu acho que quanto menos problema tu inventar, melhor. Né? Não sei o que tu imagina disso, no momento que parece eu chutando. Na real, isso é uma das grandes características do próprio Renato com o Grêmio, né? Ontem a gente comentava no off, eu e tu, né, Pedrão? Eu acho que tu lembra disso. A gente comentava uma coisa nesse Seria sentido. demência minha não lembrar também, né? Não, mas, enfim, né? Às vezes acontece, né? Pô, próximo das 4h20 ali e tal. Cara, ontem a gente comentava algo relativo a isso, né? Que o Renato. Um dos motivos para o Renato não deixar o Grêmio, ou nunca dever deixar o Grêmio, é essa possibilidade de proteção ao grupo, de tentar de alguma forma entender
essas situações sem criar tanto estardalhaço, sem criar tanta pressão assim para os seus atletas, né? Eu vou propor uma coisa agora nessa fase final, senhoras e senhores, a ti, Pedrão, Opa. que é colocar essa tela um pouco maior ainda, essa tela do treino um pouco maior ainda, e aí a gente reagir a algumas situações. Eu quero puxar bastante o Charlie Veloso aí do treino para a gente poder reagir a algumas situações aí desse trabalho. É uma boa configuração, uma boa configuração. Pelo que eu tô vendo, ô Charlie, tem os mini cones ali, aquelas demarcaçõezinhas, elas estão bem na linha lateral ali, próximo da linha lateral. Não ia usar o termo chinesinho, mas vamos lá. Os chinesinhos estão ali na lateral. Eles demarcam a lateral em si, ou é a partir dali que deve pintar cruzamento? Como é que tá acontecendo ali mesmo? Porque ali tá cortando um pouquinho mais do lado. No primeiro momento foi para demarcar de onde pode cruzar. No contra-ataque é até onde vai. Tu pode contra-atacar dentro das linhas, entende? No primeiro momento, sai com o goleiro é por fora. Aí é o extremo ou lateral que vai cruzar. No contra-ataque é por dentro. Ah, pode crer, cara. É para demarcar onde o lateral pode ir fazer o cruzamento, para forçar ele a abrir cada vez mais. Fazer com que o time vá para a ala e jogue aberto. Ali agora. Parceiro, tu viu ali? O brother quase caiu. E aí essa arrancada é com a ligação direta do goleiro lateral. Ou um ala que está na lateral para puxar o contra-ataque. Foi interessantíssimo. Muito bom, né? É legal, é legal. E aí joga, e aí no meio tu aproxima as linhas para eles estarem próximos e criando oportunidade na parte central do campo. Muito bom. Tá aí o Pedro Guardiola. Ó, contra-ataque. A gente vê a chegada pelo lado esquerdo. Balançou, deu tapa. Vai, meu goleiro! Vai, meu goleiro! Ih, perdeu. Quem é que era? E uma coisa que daqui a pouco o Charlie, a gente chama ele pra... O Bessosi, pô, parecia o Villaçante. Eu esperava mais do Bessosi, hein, ô... Pô, é atacante, velho. Vai, Pedro. Não, a questão, até o Charlie pode trazer, assim, esse estilo de treino é realmente para testar o contra-ataque e a velocidade na conclusão, né? Eu sinto uma lerdeza, assim, não é lerdeza, uma lentidão e uma dúvida de chutar ou passar, e aí passa e a zaga vem, rouba a bola. Tomada de decisão, né? Não sei, o que tu me passa daí? Opa, o Charlie. É que assim, ó, a gente tem que tentar buscar o treino, buscando aquilo que vai acontecer na sequência. A gente tem Fluminense e Flamengo. 2 times que provavelmente o Grêmio não vai ter tanto a bola, né? O Grêmio não vai ter posse de bola, principalmente agora, se contra o Vasco a gente não conseguiu manter posse de bola no ataque, né? Imagina Fluminense e Flamengo, né? Então, já partindo dessa premissa, a gente tem que entender a situação. Então, assim, o Grêmio vai jogar em transição rápida, forçar essa bola num contra um, ou pelo lado em velocidade para botar essa bola no meio para conclusão, ou mesmo de alguém infiltrar pelo meio para tentar conseguir esta conclusão. Então, assim, o Grêmio vai apostar em contra-ataques e por isso essa atividade se torna importante. Chegada, velocidade, conclusão a gol, chegada pelo lado, tudo isso muito importante. Ô, Charlie, talvez tu até vá lembrar, não sei se tu tava lá comigo na outra ou não, mas o professor tinha uma tese, no ano passado, principalmente, time ruim tem que jogar sem a bola. Quanto mais ficar com a bola, mais se atrapalha. E eu tava pensando que esse time do Grêmio aí poderia ficar um pouco mais com a bola. Mas vai passando o tempo e talvez eu tenda a ter a conclusão de que ainda não dá para ficar muito com a bola. Ainda tem que ser um pouco mais, sabe, um pouco mais rápido para se livrar dela, para concluir a jogada. Porque se ficar muito tempo com a bola, vai dar caquinha e vai entregar para o adversário. Eu não sei se é mais ou menos por aí que o Renato talvez está tentando moldar alguma questão aí de jogar um pouco mais rápido, para não só para esses próximos jogos, Charlie, mas para uma sequência mesmo, sabe? Dentro disso é que depende, né? Se for um time ruim, mas com o cristal do PP, já é um outro time,
né? Ou um Bitelo na fase anterior, talvez. Agora um time sem Cristaldo, sem PP, com Bitelo em uma fase, sem um meia de criatividade, é um jogo mais defensivo em ficar sem a bola. Então, eu acho que dentro das alternativas que o Renato tem para esse momento, que o Grêmio vive uma fase péssima, né, de perder para o lanterna da competição, não me parece ruim a ideia, né, de jogar um pouquinho mais atrás da linha da bola, talvez marcando e saindo um pouco mais rápido, porque até agora, depois dessas alternativas que o Grêmio tem de velocidade, vai ser importante para a gente acompanhar. João Pedro Galvão, que é o centroavante, lá o atacante, reforço do Grêmio, o Bessosi jogando na arena, né, com mais velocidade pelos lados, talvez possa ser uma alternativa diferente para jogar em transição, jogar um pouquinho mais atrás da linha da bola, sem essa posse. O Grêmio chegou a jogar nessa temporada com 3 meias, né? 3 meias ali no meio de campo, com 3 caras posicionados. Então acho que vai mudar bastante aí para contra o Fluminense. O Fluminense, né, que é bom que a gente fale, classificou ontem contra o Argentino Júnior, e aí pode pegar um Flamengo Olímpia na próxima fase de Libertadores, né? E no Campeonato Brasileiro também tá muito bem, vem 2 vitórias seguidas contra 2 paulistas, Palmeiras e Santos. Hoje está na terceira posição na tabela de classificação e tem no seu técnico, Pedrão, uma figura que gosta muito da bola, né? Muita gente, de forma equivocada, comparava o trabalho do Diniz com o Guardiola e tal, mas muito por causa da posse, mas não entendendo muito os conceitos por trás das situações, né? Guardiola num jogo muito mais... Opa! Tem time, tá? Opa, vai lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos tentar aqui no olho aqui pegar o time. Peço ajuda até do Fornec aqui para me ajudar. Vamos lá, é Kaique. Vamos lá, vamos ver. Acho que é o Kaique que vai começar lá no outro lado. Tá? No time sem colete. Kaique, Fábio, Jeromel, Bruno Alves e Reinaldo. Vilha Sante, Ronald, Bessosi. No outro lado, Iturbe, Luan. E quem é o centroavante, Jesus? É o André Henrique. Tá? E aí tem um Coringa que é o PP. PP vai ser o Coringa, aquele que joga para os 2 times, né? Dá posse para os 2 times. Tá? Esse é o time sem colete. Posso repetir rapidamente aqui. Vamos lá. Kaique, Fábio, Jeromel, Bruno Alves e Reinaldo, Vilha Sante, Ronald, Bessosi, Iturbe, Luan e André Henrique. Com o PP de Coringa. Do outro lado, vamos aqui pro outro time. Sabe quem é esse goleiro aqui? É o Grando, né? Esse aqui não é o da base, né? É o Grando. Porque jaqueta aqui todo mundo fica na mesma situação, né? O Grando, na direita, Mila, os zagueiros Eli e o Gustavo Martins, na frente ali nos volantes, aqui do Cuiabano na esquerda, os volantes para identificar, deixa eu ver aqui, é que agora eles começaram a movimentar, tem o Natan Pescador, Bitelo, Ferreira, frente, baixo. Vamos lá. Grando, Eli, do lado dele, Gustavo Martins. De novo? Grando, Mila, Eli, Martins, Cuiabano. Isso. Aí Carbajo e Bitelo como volantes. Natan Pescador, Ferreira na esquerda, João Pedro Galvão, chegou a época do futebol que a gente vai falar 3 nomes de um jogador, né? João Pedro Galvão na frente, Soares, tá? Acho que esse é o time. Se eu não me passei, esse é o time. Tá, pera aí. Então deixa eu só ver uma situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E um Coringa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso aí. Então, os dois times. E o lateral... Não, só para passar essa informação, o lateral, João Pedro, lateral direito, saiu mais cedo do treino, tá? Então ele acabou de deixar o gramado aqui do CT Luiz Carvalho, foi para os vestiários. Então, esse é o treino agora, a movimentação com 11 em campo, mais o Coringa que é o PP,
2 times formados, dá para ter uma ideia aí do que basicamente o Renato tá pensando, hein? Esse sistema defensivo do time sem Colete, tirando o goleiro, eu acho que, né, demonstra alguma situação aí. Mas eu tô muito na dúvida. Deixa eu tentar pescar alguma coisa aqui, tá? Porque, vamos lá, Kaique, o time sem colete que o Charlie citou, tem Kaique, Fábio Jeromel, Alves e Reinaldo. Aí, Vila, Ronald, Bezosi, Loi, Turbi, André. Olha, cara. Olha. O estilo... Eu tô por dizer que esse time sem colete tá mais próximo de um titular, pensando em mudanças de jogadores que estavam jogando mal, Tem gol. do que o time com colete, vai. Tem gol do João Pedro Galvão. Bola batida de perna direita no cantinho esquerdo do Kaique. 1-0 pro time de colete. Olha só, só uma questão, uma situação assim, com todo respeito. Não vai ser possível, tá? Não vai ser possível. Eu que narro vez por outra. Tu falar assim, dia a dia, tudo bem, uma maravilha. Agora, assim, me desculpa, João Pedro, me desculpa, Renato, me desculpa, Grêmio. Tu tá no meio de uma narração num jogo de futebol e tu meter um João Pedro Galvão vai ser impossível, tá? Vai ser impossível. Eu não sei se alguém pediu pra ser assim e tal, ou talvez o próprio João Pedro, mas assim, vai ser impossível. Assim como os caras falam, chamar de Felipe, o Carbajo, ou falar de Franco, o Cristal. Não, só um pouquinho. Assim, vai ser impossível, tá? Então já tô dizendo isso pra vocês, porque agora a gente falar assim no treino, pô, maravilhoso. Agora, pô, coitado do professor, quando vai narrar o negócio, a bola tá com o João Pedro Galvão. Quando ele falou o João Pedro Galvão, já não tá mais com ele há 2 horas a bola. Pois é. Então, mas eu te confesso que só João Pedro em segundos, assim, tu não te apega, que nem falaram assim, uma opção pode ser o João Pedro no ataque. Eu fiquei assim, tá, largamos a lateral, então, sabe, tipo, 2 segundos que a cabeça dá um... Fiquei assim, que momento que esse cara jogou a vida. Daí eu lembrei, não, João Pedro, por isso que eu acho que vai ser João Pedro Galvão, ou só Galvão. Pois é, mas tinha que ter algum apelidinho, alguma outra coisa, cara. Daqui a pouco o próprio João Pedro lateral, daqui a pouco o João Pedro lateral começar a ser chamado de JP, sei lá, alguma coisa. Sei lá, cara. Ia dizer agora, JP Galvão já dá, quem sabe até diminui um pouquinho os caracteres, né? Já dá um brilho, pô. Já dá um brilho. É que, porra, João Pedro Galvão é complicado, cara. Complicado. É difícil de falar assim, principalmente pra narração. Na reportagem aqui, a gente tá nessa galinhagem assim, pô, beleza, aí não tem problema. A gente pode falar agora, pô, na narração é complicado. Mas voltando aqui, tá? Vamos lá. Esse time sem colete, me parece que é mais titular, pensando em alguns jogadores que jogaram pouco nos últimos jogos, do que time com colete, tá? Por quê? Tu tira o Kaique, como o Charlie falou antes, e bota o Grando, que é titular da posição, tu vai ter um Grando, Fábio jogando de lateral ali como titular, até porque o João Pedro saiu hoje, mas vamos lá, João Pedro ou Fábio, tanto faz. Um Jeromel que pode voltar, e quando ele voltar em condições normais, temperatura e pressão, é titular do time. Ao lado dele, Bruno Alves, se o Eli não tiver condição ainda em condições normais também, né? O Bruno Alves jogando ali, e o Reinaldo, que é titular na lateral esquerda. Tem um Vila. Do lado do Vila Sante tem o Ronald. Por quê? Porque o Carbajo é um dos caras mais criticados dos últimos tempos, né? O Luan, como opção ao Natan, que não rendeu no último jogo, nos 2 últimos jogos que ele jogou, não rendeu ali na posição que é a dele, de meia. E Turbi e o Bezosi, 2 opções de ponta, diferentes, algo diferente do que vem sendo jogado. O Bitelo também não está correspondendo muito. E aí o ponto fora da curva, no caso, para meu ver, é o André, né? Que nesse time aí tá fazendo comando de ataque, não o Soares. Porque do outro lado tem o Grando, e aí tem, vamos lá, o Mila tá cumprindo função hoje, ele, a gente nem viu ainda. O Martins é reserva do time, Cuiabano é reserva, Bitelo foi mal, Natan foi mal, Carbajo foi mal, Ferreira até há pouco era reserva,
o João Pedro Galvão ainda nem estreou, mesma situação do Eli, e aí tem o Soares. Então eu acho que esse primeiro time que a gente estava tratando ali, o time sem colete, talvez seja até mais titular, ou com algumas peças até mais titulares do que o time com colete, meu querido Charlie Veloso. Ou tô falando muito besteira? Não, de maneira alguma. Eu acho que é um bom assunto, um bom debate, porque essa mescla aí de jogadores que já tiveram oportunidade, outros que estão voltando, agora um formato de time com pontas, né? Chama atenção porque não existe 3 zagueiros aqui, por óbvio, mas num primeiro momento chama atenção porque os jogadores de velocidade pelos lados, tanto no colete como sem colete, né? Ferreira, Bessosi, o próprio João Pedro Galvão, JP Galvão, ele joga um pouquinho mais ao lado, não tão centralizado. Então é interessante ver essa movimentação. E até a seguinte, agora, eu acho que teve alguma troca aqui, cara. Deixa eu tentar pegar, porque o João Pedro Galvão já tá jogando junto com o Soares, tá? E no time de colete, tá? O time sem colete tá o André Henrique. Eu não sei se mudou alguma, mas eles não estavam jogando juntos, né? JP Galvão e Soares, se eu não me engano. Já me deu um nó na cabeça que eu não anotei, porque com essa chuva aqui, gente, tá complicado. Tamo jogando junto. Então tá beleza. Então foi por isso que eu até notei, porque o JP Galvão tá jogando pelo lado esquerdo, tá? Como se fosse um Ferreira do time de colete. Foi uma função que ele já cumpriu, mas não é a grande especialidade. Eu acho que se fosse para definir a melhor posição do JP, ô Pedrão, é um SA, né? O jogador de FIFA agora. É um SA, ele é um segundo atacante. Ele não é bem o centroavante, mas ele também não é ponta. Agora guardadas todas as absurdas devidas proporções. As absurdas devidas proporções, e não contando com a Copa do Mundo, porque ele jogou até mais recuado, é como se fosse um Griezmann. Ele não é um ponta, mas ele também não é o centroavante fixo, ele é um cara que encosta do lado. Né? Até o Griezmann recuou tanto que virou quase golaço, meia volante, assim, né? Opa, vai. Golaço do Luan, hein? Pegou de primeira. Quem tá acompanhando a imagem aí acabou de ver o gol do Luan no treino, pegando de primeira, forte. Muito bem o Luan, hein? Ai, vai dar o que falar esse reizinho aí. Charlie, eu falei, cara, os caras não queriam me escutar, Charlie. Os caras me chamavam de louco, Charlie. Os caras queriam minha cabeça, Charlie. Eu falava, traz esse homem, dá um carinho pra ele, leva nos lugares aí, que ele gostava. Dá um carinho pro homem, velho. É isso que ele precisa, Charlie. O homem, ele vai voltar, Charlie. Ele vai voltar, confia. Mas eu tô nessa, viu? É que às vezes a gente responde umas perguntas rápidas aqui enquanto tá me perguntando, mas exatamente, eu tô nessa. Porque a Imortal aí tá pô, a Imortal aí tá dando aula, né, Thiago? Manda um abraço no ar aqui pra ver se vocês vão reconhecer a tua voz. Abraço pelo trabalho dos amigos aí, sempre na torcida, rapaziada. Quem é que tá lá? Cezão? O Vailão? Vailão. Esse narra demais. Quem mais? E o Pedrão. E o Pedrão, me ajuda? Pedrão produtor. Grande Pedrão produtor. Tamo junto, Pedrão produtor. Abraço pra toda a turma aí. Um beijo pra... Reconheceram já, será? Esse canalha. Não reconheceram. Canalha. Não foi influência. Ele chamou de canalha. Não. Grande, só amor pro Cezinha. Cezão ou Cezinha, qualquer coisa. Esse narra demais. Um beijo. Saudades dele, inclusive. Faz tempo que eu não vejo ele. Quer contar alguma história assim que não foi pro ar ainda, não? Do César? Tem uma boa. Mas vai cair, né? Essa aí ruim lá em casa. Melhor não. Então deixa assim. Vamos deixar assim. Então... Um abraço pro César e pra esposa, a Andressa também. Bom, depois de encerrar um casamento, ficamos por aqui. Cara, que saudade de passarinho, cara. O passarinho é uma das figuras mais queridas do mundo, cara. O passarinho é muito, muito da hora, meu. O passarinho é muito da hora. Grande pássaro, beijo pra ti, querido. A gente tem boas histórias, mas todas aí dentro da legalidade, é bom que se diga. Mas, ô Pedrão, sim. Ô Pedrão. Ô César, eu só não arrisquei o sobrenome do Pedrão, porque eu não sei falar, entendeu? Então eu ia errar,
Então, É o Hyde, é o Hyde. então por isso, Cara, por eu isso não que eu vejo a preferi o dificuldade. produtor, entendeu? O Fábio, ele me conhece há 1 ano, mano. E ele não sabe meu sobrenome até hoje. Ovelha! É ovelha! E aí eu consegui Alô, botar meu ovelha! sobrenome como o produtor dele. Ele me reconhece como produtor. Cara, Hyde. R-A-I-D. Hyde. Hyde. Não, é que eu já tô Hyde, largando. tá, entendi. Meu sobrenome ele já nem tem mais configuração. Agora já tá só pelo jeito que a pessoa fala. Eu já nem uso mais do jeito que escreve ele. Hyde. Gurizada, tipo, esse, tá ligado? Exatamente. Pinelo Muito pode bom. ser também. Pode ser. Exatamente. Ele é forte. O grande Pedro Hyde, o rei de Juí. Pode ser. Inclusive, hein, uma hora dessa a gente tem que visitar na cidade, né, Pedrão? Eu acho que nós vamos visitar quando formos visitar de outra maneira, que não divulgamos ainda. Mas provavelmente estarei na barca. Estarei na barca. Tá. Se tiver, eu estarei Provavelmente. na barca. Provavelmente eu estarei na barca também, né? Ah, pode ser. Aí lá tu vai ter histórias proibidas. Se Aí, nunca teve, lá tu vai ter. E olha, Charlie, tu também talvez esteja nessa barca, e aí lá sim. O Charlie já é mais que proibido, né? O Veloso nós vamos apresentar ele com 30 anos pra vida. O Charlie, assim, ó, é claro que a gente nunca pode falar e tudo mais e tal, mas o Charlie é uma ótima figura para um churrasco. E aí ele contar histórias do meio rádio. É muito bom. É muito bom. É um ótimo rapaz, né, ô Charlinho? Tinha um programa na. Ele só ri. Tinha um programa. Tinha um programa na Rádio Grenal que se chamava Bastidores do Futebol. Tá? E eu vou ter um programa agora na Imortal, Bastidores do Rádio. Muito bom. Eu e Roberto Patumoto. Mortal Cara, ele tava de capacete hoje. Eu vi É mesmo? Ele tava de capacete. Mortal Pau. Acabou. O Patinho tinha uma teoria que eu ganhava 1 mês de salário pra gravar 2 minutos dele. Ele falou assim, ó, segurinha aqui, você trabalha 2 minutos que ele grava. E às vezes eu dou colher de chá e gravo só 1 minuto pra ele. Ô, guri. Ah, Patinho é fera. Grande. O foda é que ele chegava com dor na boca. Vai. Que isso, cara? É verdade. Que isso, velho? Que isso, mano? Cara, ele que dizia, bata com a dor na boca hoje. Ele falava isso. Vou falar menos hoje, ele dizia. Barbaridade. O porquê isso acontecia fica o grande mistério. Nunca falarei no ar. Enfim, vamos lá. Eu não falo no ar, assim, se a galera quiser chamar no privado, quiser saber no privado, eu conto. É porque eu não falo no ar por conta do YouTube, só por isso. Realmente. O Bastidores do Meio Rádio é um bom programa, hein? É um bom programa. Mas o que vai cair de gente, nossa senhora. Que vai porque assim, ó, like no nosso canal, vai ser piada também. Não, cara, não, vai derrubar uns corpos aí, vão ser derrubados. Eu não tô nem falando no bom sentido. Porque eu trabalhei pouco tempo em outra oportunidade com o Charlie Veloso e sempre foram boas histórias. Mas olha só, cara, o treino do Grêmio tá acontecendo. Faltamos 10 minutinhos sem falar do treino, velho. Exatamente. O treino do Grêmio está acontecendo, senhoras e senhores. E, bom, nesse momento da nossa gravação, temos... Tem o chat, hein? Exatamente. Cara, exatamente. É loucura, tá? No momento em que chega a notificação de Diogo Rossi, daqui a pouco eu vou olhar o material, abraço Diogão, que é nosso, agora dá pra falar, né? É nosso. Inclusive, 5 horas. Um roteiro baseado no vídeo dele. Deixei o like. Grande Diogão. Pô, eu não sei se vocês lembram, de vez em quando eu falava assim, gente, você que tá acompanhando, você que chegou até agora em um vídeo de 1 hora e 39 minutos, primeiro, parabéns. Né? Segundo, muito obrigado. Muito obrigado. E terceiro, se você chegou até aqui, você vai lembrar que eu falava em outras oportunidades, falava, gente, o que vocês fazem de injustiça com algumas figuras da comunicação gaúcha é uma barbaridade. Vocês ficam falando que os caras são colorados, que não sei o que, falando, meu Deus do céu, o que vocês estão falando?
Um desses caras que eu ficava indignado por ele era Diogo Rossi. Mas tem mais gente. Ô, Charlie Veloso, treino. Quer mandar um abraço pra alguém, não? Eu não sei se eu posso. Eu acho melhor não. Tem uma boa notícia pra ti, César. Opa. Ai, vai lá. Pra gente. Fala. Encerrado o treino nesse momento. Opa! Todo mundo indo pro vestiário. Não, pra vocês até que não é uma boa notícia, que vocês estão bem aí com os pés quentinhos, né? Vocês estão em casa, naquele conforto. Temos 1h30 de estrada pela frente, muita chuva, pés molhados, Fornec irritado, porque falei na Rádio Grenal. Mas esse é o final de treino que nós temos por aqui. Ih, falou na outra, cara. Querendo voltar, Veloso? Deu saudade, eu vi dizer. Tô te querendo de volta pra você. Não esquece que a janela de transferência tá aberta, hein? Pai, ele ficou mudo, cara. Ele não Vai, falou mais subiu, né? nada. É que ele tá falando na outra, né? Exato, a gente tá entrando aqui na outra rádio ao mesmo tempo. Tô aqui no canal do Farid, tô em todos aqui. Fala em Vira todos. pra ti a câmera, meu. Vira pra ti a câmera um pouco. Meu. Consegue? Tá, meu, seguinte. Aí, é final da nossa gravação aqui. Claro, Pode virar. Final da nossa gravação por aqui. Aí, ó, parecia a carinha do... Final da nossa gravação por aqui. CT Presidente Luiz Carvalho, teve Charlie Veloso e também Felipe Fornec na produção de redes sociais. Eu estive com vocês junto com o Pedrão, para KTO.com, Central de Móveis, Ótica Star, João Lara Pneus, MRV, AF IT, Rafa Sushi, H Mídia Ideal, Esquadrias de Alumínio e PVC e Centauro. Charlie Veloso, fecha daí e tchau, querido. Vai te secar. Bom, amanhã a gente tem mais uma atividade aqui no CT Luiz Carvalho. Espero eu que não tenhamos uma chuva ou um frio parecido com este que tivemos aqui na atividade. Treino encerrado, destaques aqui muito mais pelo lado de jogadores que estão voltando do departamento médico, que estão se recuperando, uma ideia de time interessante para um próximo debate, a gente também ampliar um pouquinho mais as ideias do técnico Renato Portaluppi, mas repito aqui que estou confiante numa mudança e praticamente quase todos os setores, tá, do time para este enfrentamento contra o Fluminense no final de semana. O técnico Renato vai mudar o time, vai mudar alguns setores, e é importante a gente ficar ligado nessas alterações. Boa. Valeu, Charlie. Valeu, Pedrão. Valeu, Vandinha. Uma notícia pro Charlie. Amanhã, previsão de sol. 23, 24, 25 graus de sol. Eu achei que tu ia fazer aquele texto de uma operadora aí, que tem este começo aí. A previsão amanhã é de sol. Sol da Claro. Um abraço. Ainda não fechamos esse patrocínio. Inclusive. Valeu. Gastando uma nata com os bonecos. Não. É isso aí. Valeu, Pedrão. Valeu, Charlie. Valeu, Vandinha. Tamo junto. Abraço. E até amanhã. Beijo. Valeu. Ó, a Dida. A Vandinha.